Hoje o nosso assunto que nós vamos falar, ele compete muito a respeito desse incentivo, desse ânimo que a gente deve ter em nossas vidas, sabe, irmãos? Então é muito bom ver vocês, é um prazer. Eu disse para o irmão Newton, a gente está muito longe um do outro, por isso que a gente quase não aparece, né? Dá para ir de pé, né, irmão? É muito gostoso estar com vocês, viu? E sentir o abraço, a presença de todos, os mais velhos, né? Conforme o irmão já mencionou, os mais novos, visitantes, sabe? O título da nossa mensagem nesta noite, eu quero lembrar vocês que nós ainda não vencemos, irmãos. A gente ainda não venceu nada ainda. Isso é parecido com as nossas vidas. Eu estava ali antes da gente começar o culto, e foi eu que fui receber a irmã Maria, né? O irmão Paulo deixou ela lá e eu acabei de chegar com ela. Será que a irmã Maria tem o mesmo vigor desse jovem aqui? Do Renan? Não tem mais. Eu só queria que vocês lembrassem disto. As nossas vidas vão ficando cansadas, a gente já não tem mais tempo. Hoje nós almoçamos junto com a nossa família lá. E 15 minutos depois eu disse, olha, bom, então, vamos fazer o seguinte, eu vou para a cama, vou descansar um pouco. Do quê? Se eu estou até desempregado? Isso mostra que a nossa vida é assim. E no servir a Deus também é assim. Quando eu vejo esse monte de gente aqui, parece que eu venho trazer uma palavra que não vai servir para vocês. Porque o fato é que nós vamos andando, servindo a Deus, e a gente então começa a olhar, e isso não chega mais. E você sabe que isso tira o nosso gosto de servir a Deus? Isso traz fraqueza para nós, irmãos. Às vezes a gente vai como que, sabe o funcionário? Eu tenho que ir, não tem jeito. Eu preciso ir, é assim que a gente faz, né? Às vezes acorda desanimado e tem que ir. E às vezes servindo a Deus a gente começa a andar desta maneira também. Como eu tenho que ir, hoje é o domingo, eu já não fui talvez, né? Eu não vim terça, não vim quinta e agora eu tenho que ir. Parece que a gente não vê perspectivas lá na frente, e por esse motivo, a gente parece que quer brecar. Este ato que o irmão disse agora, de nós fomos visitar, isso é importantíssimo que ocorra, irmãos. Esse tal de celular, isso tem acabado com a nossa vida. Sabe? As novidades chegam, o progresso chega, a gente tem que viver com ele, é certo isto. Mas isso vai acabando com a nossa intimidade, com a nossa alegria de estar juntos. Então, nesta noite eu gostaria de dizer isso para vocês, que a gente ainda não venceu. Sabe? Ainda tem mais guerra aí para frente, tem mais lutas aí para frente. E nós precisamos lembrar disso. Como se fosse uma corrida. Sabe? Aquele corredor que sai na frente. Imagina você numa prova, que nós vamos disputar uma prova. Eu imagino que todo mundo, meio do caminho para frente, a língua começa a ficar e a gente vai desanimando. Sabe, é isso que eu queria trazer para você, que a nossa vida espiritual, ela mais ou menos compara com isso. A gente pode estar deixando que isso ocorra em nossas vidas. Que a gente vai, sabe, agora só vou cumprir, né? Talvez eu vou parar, talvez, não sei se esse é o caso. Nós vimos conversando no caminho que nós tivemos um aniversário de um jovem da igreja. O senhor é bem-vindo, chega para cá, viu? Muito bem-vindo. E nós tivemos esse aniversário e a irmã preparou tudo, era para a gente estar junto. E fomos em poucos, e nós íamos comentando no caminho, irmãos, a gente
nem para uma festa a gente parece que já não tem alegria de estar juntos. Eu espero que não esteja acontecendo aqui, mas isso tem acontecido lá em Sude, às vezes. A gente faz um churrasco, vamos reunir, vamos conversar da palavra, conversar, e faz um churrasco, rapaz, hoje deixam para lá. Então essa é a preocupação que eu quero trazer para vocês, mas isso é velho. Eu convido vocês para irmos à segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E eu fiquei muito entusiasmado com esse texto, irmãos, porque ele vai falar daqueles que estão aqui, olha. É um texto que parece que nós estamos vivendo isto verdadeiramente, com essas pessoas que estão aqui. Talvez você, opa, esse aí sou eu. Eu me encaixo dentro desse daí. Olha aqui. Por quê? Porque essa nossa corrida, conforme eu estou dizendo, ela tem promessas maravilhosas lá na frente. Sabe, naquela corrida do atleta lá, onde um só ganha e leva o prêmio, o segundo lugar não é importante, o terceiro muito menos e assim por diante. Não, nós vamos numa corrida que nós vamos chegar lá e nós todos vamos ser presenteados, galardoados pelo Criador de todas as coisas. Isso vai ser maravilhoso e a gente não pode, então, começar a se acostumar com esse estado que eu quero mostrar para você, de parar, de desanimar. E uma coisa é fato, a nossa corrida, ela não está longe para acabar. A nossa corrida não está longe para acabar. Tá? Um dos pontos que a gente pode encontrar na palavra de Deus, que ela faz parte, vamos dizer que do fim, ou parte do começo do fim, é o chamado apostasia. É justamente isso que nós estamos tratando. Parar, desanimar, querer encostar, achar que meio de qualquer jeito está bom. Isso já está acontecendo, irmãos, no meio da igreja. Mas quando a gente olha para frente, e naquele primeiro exemplo que eu dei para você, a gente parece que não vê, sabe, perspectiva. Nós precisamos lembrar da segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, que ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que venham a arrepender-se. Então, se a gente acha, esse negócio de ser crente, parece que não está compensando, talvez você já botou isso na sua cabeça. Esse negócio aí não está bom, hein? É a misericórdia de Deus por esse texto de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, que ele diz que não, Deus só quer que aqueles que estão, por exemplo, visitando nesta noite, ainda pudessem chegar, para poder, o dia da grande vitória, eles estarem junto com a gente. Amém, irmão? É isto. É por isso que as coisas parecem que são demoradas, parece que não rompe as coisas, parece que a gente não vê perspectivas, e por isso a gente então tem desânimo para parar no meio do caminho. Aqui nesse texto nós vamos estudar apenas um pedaço do capítulo 1, versículo 1 em diante. Apóstolo Paulo lembra Timóteo de algumas coisas básicas, que eu gostaria também de lembrar vocês, amados irmãos da Igreja Batista em Pereira Barreto. Tá? Apóstolo Paulo lembra Timóteo, versículo 2, a Timóteo, meu amado filho. Meu amado filho. Outro ponto que o apóstolo Paulo faz questão de lembrar, versículo 3, eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar eu faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. O assunto para Timóteo é o mesmo que nós estamos tratando. E o apóstolo Paulo faz uma menção que eu gostaria que vocês também pudessem perceber isso, neste homem que tem cuidado de vocês por tantos anos, no irmão Márcio, sabe? Eu gostaria que a gente pensasse nisto. A consideração
Talvez Ele não esteja falando para você, mas Ele cuida de cada um de vocês como se fosse isto, meu amado filho. E a preocupação, eu tenho absoluta certeza disto, desses irmãos que estão na liderança junto com ele, que pregam da palavra, o cuidado em levar diante de Deus a cada um, irmãos. Ele diz noite e dia, isso é levantando, se preparando para dormir, de colocar cada um de vocês na presença de Deus e de pedir perdão por nossos pecados. Foi assim que os profetas pediram: perdoa os nossos pecados, ainda que parece que eles não tinham os seus pecados. Não estou dizendo isso do irmão, necessariamente, mas eu estou dizendo do cuidado. Paulo está escrevendo para Timóteo com este zelo de querer mostrar, viu, mocinha? É como se você fosse filha. E Timóteo em especial, Renan, e Timóteo em especial porque foi gerado por ele, né, na pregação do Evangelho. Mas o cuidado daquele, irmão, só quero lembrar isso de vocês, que o cuidado daquele que trabalha na obra é de colocar cada um diante de Deus e de pedir perdão por nossos pecados. O apóstolo Paulo queria lembrar Timóteo disto, diante do estado que ele estava. Uma outra parte que o apóstolo Paulo lembra também, que é importantíssimo, que cabe muito bem para a gente, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Olha aqui, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: meu amado filho, vamos, eu estou, se você não esquece, eu coloco você diante de Deus nas minhas orações todos os dias. E mais do que isso, quero lembrar da tua avó. Alguém aqui é avô? Só me ajuda? Vários, hein? Veja a importância, apóstolo Paulo está lembrando disto. Ele está lembrando da avó de Timóteo e da mãe de Timóteo. Amados irmãos, guardem isso com vocês, nós estamos num tempo difícil. Cuide de seus filhos, cuide de seus netos, ajude a fazer isto. Mas com o zelo que estas mães tiveram, se a gente andar um pouquinho para capítulo 3, capítulo 3, verso 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. Amados, isso daqui não é com a pregação de Paulo, tá? Isso aqui não foi com a pregação de Paulo, isso aqui foi antes. Olha a importância, olha como que este texto, ele é para cada um de nós que estamos aqui. Mãe, avós, olha a importância que você tem diante deste assunto que nós estamos falando, dispersos. Eu não sei se os jovens daqui são como os de lá. Minha netinha tem 2, 3, mas é muito pouco, Renan. Mas tem uma facilidade com esse tal do celular. A mais velha agora aprendeu a chegar em casa e dizer: nossa, mas está tão chato, né? Não tem nada para fazer. Vô, me dá seu celular? Olha o cuidado, eu quero mostrar para vocês isso, irmãos. E esses são os pontos, então, que Timóteo entra nesse assunto, que Paulo entra nesse assunto para falar com esse jovem Timóteo. Eu gostaria de, agora, versículo 1, Paulo então começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, guardem isto, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Olha, irmãos, apesar da prisão, apesar do apóstolo Paulo estar na prisão, ele enfatiza esses 2 pontos aqui que eu repeti para você. Viu? A vontade de Deus. Tá? Nós, como crentes ou interessados em ser, nós precisamos saber
que o nosso Deus está sobre todas as coisas. Tá certo? Ah, mas as coisas não andam, as coisas não funcionam. O crente tem esse negócio. Ele quer ser igual ao mundo, ele quer ser vitorioso igual ao mundo, ele quer ser, sabe? E as coisas parecem que não andam. Deus está no controle de todas as coisas. O apóstolo Paulo diz, é pela vontade de Deus que eu sou o que sou. Outra parte importante que ele lembra aqui é a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Lembra que o negócio é animar Timóteo? Isso daqui é importante, é importantíssimo para nós hoje. Nós precisamos saber que as coisas correm do jeito de Deus. Não vai acontecer porque eu fiquei magoado. Não vai acontecer porque eu estou achando que está demorando. E muito mais do que isso, ele tem uma promessa da vida. É por isso, olha, para você que é jovem, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dar exemplo da nossa irmã Maria, que está aqui. Ela não vem aqui por outra coisa, senão porque a ela foi prometido a vida eterna. Tá? Porque senão ela já tinha desistido. Ela chegou agora há pouco ali e eu, junto com ela, eu já ouvi dizer que a irmã não estava com as vistas muito boas. E ela disse, irmão, não estou enxergando ninguém. Alguém poderia pensar, o que é que ela está fazendo aqui então, hein? Ela tem a promessa da vida eterna e Paulo queria lembrar Timóteo disto. Esses pontos são importantíssimos, amados irmãos, para que a gente continue, sabe? E anime, e continue, e arregace as mangas e continue. 2 motivos para a gente recobrarmos as nossas forças também. De que Deus está no controle de tudo e da promessa da vida eterna que está nele. Amém. Amados, eu estou falando disso porque já é possível notar o cansaço que existe em nós. Eu falo sempre, eu gosto muito de falar com os mais velhos. Infelizmente eu já não tenho meus pais mais. Eu sinto, essa é uma perda que eu sinto muito, de não ter chegado perto dos meus pais. Meu pai era muito brutão, sabe? Aquele velhão antigo, do bigodão meio largo. E eu não tive essa oportunidade, mas de saber, de ver essas coisas. Mas hoje eu chego. Nós temos um irmão, por exemplo, em Sudminúcio, irmão João Batista. Todos conhecem. Não é João o Batista lá não, viu? Que batizou Jesus, tá bom? E esse irmão conta disso. Irmão, era uma alegria que não tinha tamanho. O povo não tinha carro, o povo não tinha o conforto que tem hoje, não moravam todos em Sudminúcio, que Sudminúcio era desse tamanho quando eles chegaram lá. E ele disse, isso aqui enchia, e depois do culto, aquele converseiro, aquela alegria. O culto acaba às 9 horas, nós estamos correndo porque ficou tarde. Se acabar às 8h30, nós vamos sair correndo do mesmo jeito. Eu só quero trazer um assunto, irmãos, que a gente tem visto no meio das igrejas, e que talvez esteja acontecendo com você que está aqui nesta noite. Sabe, esse jovem estava assim, meio paralisado com o negócio. Nós vamos ver um pouco melhor sobre todos esses fatos. Versículo 2, mais uma vez, a Timóteo, meu amado filho, a você graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Outro detalhe, lembramos que o assunto é animar esse jovem que está parando. Agora o apóstolo Paulo está lembrando desses 3 pontos: graça, misericórdia e paz. É maravilhoso a gente ver isso. Por quê? Porque graça, meus amados, enfatiza a benignidade de Deus em dar para a gente aquilo que nós não merecemos. Você sabia, por acaso, que a salvação em Cristo, ela é adquirida por meio da fé, mas não vem de nós. É dom de Deus. Sabe? Eu sou mais bonito do que... Não, Deus lhe proporcionou graça. Só para você que está visitando,
é um favor que a gente não merece. Fácil de entender isso? Pois é, o apóstolo quer lembrar disso na vida desse jovem. Lembre da graça, de um favor que você não merecia, na qual Deus te deu. Mais um incentivo para que ele... Opa, peraí, então como que é? Aquele Jesus que foi crucificado naquela cruz, morreu no meu lugar. É isto. Sem eu merecer. É isto. Era incentivo para este jovem. Ele queria lembrar disso. Graça. Graça significa isto, jovem Timóteo. Você, amado Pedro, não é merecedor dessa salvação, mas ele, de bondade, te deu isto. Amém, amém. É isso, irmão, que você crê? Porque tem gente que não, porque eu mereço, inclusive. Não, a salvação de Deus, ela é dada porque ele teve esse tato com a gente. Eu quero dar. Misericórdia, irmãos, é da gente não receber aquilo que nós deveríamos receber. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está lembrando Timóteo, você merecia receber algo que, olha, não é coisa boa para o pecador não, viu? Mas Deus não fez isso com você. O Salmo 103, versículo 10, diz assim, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Se tivesse feito isso, nós estávamos perdidos. E o apóstolo Paulo quer lembrar Timóteo desse fato. E paz é quando você recebe a graça e a misericórdia, é isso que você tem com Deus. O servo de Deus desfruta da paz de Deus. Tá? Deixo-vos a paz, não a paz que o mundo dá, disse o Senhor Jesus. Tá? Então, a paz do mundo, o que é a paz do mundo? Conforto, boa saúde, as vistas enxergando perfeitamente. Isso é a paz do mundo, quando as coisas não acontecem. Então, quando você recebe esta graça e esta misericórdia de Deus, automaticamente você entra na paz de Deus. Apóstolo Paulo queria lembrar esse jovem a respeito desses pontos também. E então ele entra no versículo 3 dizendo, dou graças a Deus. Dou graças a Deus, irmãos. É um outro ponto que o crente precisa recobrar. Ele está falando de ações de graças diante de Deus. É a gratidão, sabe? É a gratidão porque nós somos regidos por Ele. Olha só, é a vontade dEle. É a gratidão porque Ele nos deu a vida eterna. É a gratidão porque Ele nos deu a graça, o favor que nós não merecemos. Ele derramou sobre nós misericórdia. Ele nos dá a paz, por isso agora eu sou grato a Deus. O apóstolo Paulo queria lembrar disto. Dou graças a Deus. E é importante a gente lembrar que o apóstolo Paulo aqui não estava num lugar confortado não, viu, irmãos? Tá? Ele estava preso. Ele vai dizer um pouquinho mais abaixo para a gente entender a que ponto chega o estímulo daqueles que estão esperando em Cristo. Que deve chegar àqueles que estão esperando em Cristo. Ação de graças, irmãos, é um componente importantíssimo na oração. Às vezes o crente vai se tornando como a grande maioria dos pentecostais e começa a entrar nesse novo evangelho, se é que nós podemos dizer assim, um evangelho de prosperidade, evangelho de riqueza, e nós começamos a entrar. Eu tenho um irmão que ele sempre faz o seu agradecimento a Deus dizendo, estou contente com o que eu tenho. Sabe? Eu agradeço mais do que eu peço. E é assim, esta é a gratidão. Por quê? Por conta daquilo que nós já falamos, que Deus nos deu. E Paulo então está lembrando desta gratidão também. Versículo 4 e 5, desejando muito ver-te
lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Irmãos, primeiro detalhe que Timóteo agora está aproveitando, uma fé não fingida. Sabe o que é uma fé não fingida? É uma fé verdadeira. É uma fé que confia no Evangelho, que confia na misericórdia de Deus. Sabe? Que está contente, por isso dá ação de graças. Esta é a fé que ele está dizendo. Uma fé sem hipocrisia, uma fé pura, um coração limpo diante de Deus, irmãos. Ele está lembrando Timóteo a respeito desta fé, primeiro sobre isso. Mas o que nos traz, nós já comentamos isso no início da mensagem, mas o que traz um pouco mais de profundidade para a gente é a gente perceber que essa fé, ela começou sendo influenciada pela avó e pela mãe. Nós já lemos capítulo 3, versículo 15, que ele diz, desde a meninice, sabes as sagradas escrituras. Mas, muito mais do que isso, olha aqui, Atos capítulo 16, voltem um pouquinho comigo. Versículo 1 diz, e chegou a Derbe, isto é o apóstolo Paulo, né, o missionário, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então nós estamos falando aqui de um jovem que foi criado com os cuidados, com os zelos da avó, da mãe e de um possível pai que não era crente. Porque senão ele tinha emendado, concorda, Renan? A vírgula aqui parece que tira que o pai judeu era crente. Mais uma vez eu quero voltar para a gente, irmãos. Mais uma vez eu quero voltar para a gente para mostrar a importância da gente cuidar dos nossos filhos. Sabe, de contar as histórias, foi isso que pediu lá atrás para os pais a respeito dos filhos, depois da lei de Deus. Inculcarás. Essa é a parte que toca. A palavra de Deus é maravilhosa por a gente ver que Deus trabalha em lares que, meu marido não ajuda. Talvez tenha aqui isto. Irmãs que os maridos não são crentes. Irmãos que as esposas não são crentes, não tem problema. É mais difícil? Mas isso não significa que nós não podemos fazer o trabalho que nós precisamos fazer. Nós podemos dizer que a prática precede a pregação. A prática dentro de casa vai preceder a pregação para a conversão. É o que aconteceu com esse jovem aqui. Por isso, mais uma vez, eu queria dizer isso para você: cuide dos seus filhos. Não deixe eles soltos, não. Cuidem deles. O tempo mudou, as escolas mudaram, os ensinos mudaram, mas nós precisamos cuidar, porque nós temos promessa da vida eterna, e eu imagino que todos aqui gostariam de entrar nesta promessa da vida eterna com seus filhos todos. Vem comigo e vamos juntos. Se nós avaliássemos de maneira mais firme o destino daqueles que partem sem Cristo, nós virávamos evangelistas, começando dentro de casa e indo para os nossos parentes e cuidando e zelando e falando e madrugando e falando e falando e falando. Esta é a importância que se deve dar. Versículo 6, irmãos.
por cujo motivo, quer dizer, ele já deu um monte, né? Ele falou da vontade de Deus, ele falou da promessa da vida, ele disse que é um amado filho, que ele ora por ele sem cessar, ele lembrou da avó, ele lembrou da mãe, por cujo motivo te lembro, rapaz, que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Você percebeu que o apóstolo Paulo quer chacoalhar aquele jovem que estava dentro de casa com as pernas cruzadas? Por acaso você está vivendo assim, meu querido? Com as pernas cruzadas? Esperando a hora do culto? Parece que Timóteo estava assim, não sei. Pode ser negligência, isso daqui que a gente está vendo? Pode ser, parece que dá a entender isso, com respeito ao dom que ele tinha. Mas também podia ser um incentivo daquele pai. Viu? Pode ser um incentivo daquele pai, o que nós estamos vendo aqui. Para esse jovem que por acaso agora parou para descansar naquela corrida que não pode parar senão não chega. Foi o nosso exemplo lá no começo. Amados, nós precisamos saber que dons ainda são dados ao povo de Deus hoje. Viu? Dons ainda são dados ao povo de Deus hoje. E eles são desenvolvidos pelo uso, aquilo que cada um está fazendo. E vai ser notado por esta pessoa, e vai ser notado pela igreja, pelos santos vão perceber isso. O desenrolar de cada um. Nós precisamos lembrar assim. Timóteo não deveria cair em qualquer cilada de covardia espiritual. Olha que mensagem para os nossos tempos. Olha que mensagem para os nossos tempos. Um tempo difícil de ser crente. Um tempo difícil de ser crente. A igreja já foi perseguida até a morte. Isso dá força, isso dá ânimo, e a gente percebe isso. Eu estou estudando a história da igreja, como a igreja em Sudminusse, e nós estamos vendo isso. E na perseguição mas apagou as luzes, parou o barulho, parou a perseguição, a gente começa a andar de bermudona. Num termo que a gente entende, folgado, sabe? Olha que mensagem, irmãos, que o apóstolo está passando para este jovem. Como nós também não devemos cair em nenhuma astúcia, cilada de desânimo e de covardia espiritual em nossas vidas também. Paulo só está encorajando este servo de Deus em seu trabalho a testemunho a Cristo, a continuar levantando a bandeira de Cristo, onde ele estivesse. Encorajando, as palavras aqui, irmãos, que eu quero deixar para você, é encorajando. Não saia daqui, mas nós tomamos uma ensaboada, hein? Não. Isso é coragem para a gente continuar. A nossa vitória ainda não chegou, nós ainda não vencemos. Não sei quanto mais nós vamos ter que correr. Quanto tempo mais o Senhor Deus vai nos dar. Outro detalhe que é importante aqui, olha, isso traz o primeiro ponto que ele diz que pela vontade de Deus, é que Paulo aqui não se considera um prisioneiro de Roma. Você percebeu isso? Ele diz prisioneiro de Cristo. Percebeu? Muitas coisas nos oprimem nessa vida, irmãos. Às vezes o nosso trabalho não é o que nós gostaríamos que fosse. E a gente vem para dentro de casa murmurando e reclamando
E muitas coisas podem acontecer, talvez aconteça com você. Mas vamos pensar que talvez Deus nos colocou naquele lugar para que a gente fosse testemunho dele naquele lugar. Olha que diferença! Eu não sou escravo daquele trabalho, eu sou um funcionário de Cristo naquele lugar. Olha, só a gente trocar, que a gente vai entender. O apóstolo Paulo não está dizendo, então, sou prisioneiro aqui, e olha que tristeza, que labuta, eu queria estar aí com você. Não, ele diz, eu sou um prisioneiro de Cristo. E ele fala na carta aos Filipenses que a sua prisão contribuiu para a pregação do Evangelho. Olha que gozo. Isso é gozar da paz de Deus que ele menciona lá atrás para Timóteo, irmãos. Ele está dizendo que a vontade de Deus está sobre tudo, sobre nossas vidas, e que isso não deve tirar a nossa alegria de servir a Deus. Ele mesmo escreveu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não está dizendo algumas coisas, ele está dizendo todas as coisas. Esta exortação inclui um apelo especial a Timóteo, não somente para que ele fosse participante ou coparticipante do Evangelho, mas um participante das aflições. É diferente, muito diferente, porque às vezes é isso, irmãos, que acontece com a gente. Você sabia que o Evangelho traz escárnio para a gente? O Evangelho traz sofrimentos para a gente? Zombarias para a gente? É isso que o apóstolo Paulo está invocando este jovem. Participante das aflições de Cristo. Servir a Deus nesse mundo e olhando pelo ângulo que nós olhamos, ou seja, pelo ângulo da fé, olha, não é para qualquer pessoa, é para quem tem fé. Não é fácil, viu, irmão? Não é fácil. E é isso que nós estamos vendo aqui. Aí vem uma pergunta, por que é que nós devemos suportar afrontas pelo nome de Cristo, né? Tem gente que diz isto, né? Eu se me tirar do sério, eu peço licença para Jesus, né? E vou partir para a ignorância. Por que é que nós suportamos? É pela promessa da vida eterna. É o exemplo que nós demos da irmã Maria. Por que continua, rapaz? É pela promessa da vida eterna. E se essa irmã veio, eu não vou falar, irmãos, que eu não conheço o seu pensamento, o seu coração, mas eu tenho plena certeza que é isso. Sabe por que a irmã Maria está aqui todos os dias, ou todos os cultos? Além da promessa da vida eterna. Vocês jovens, estão todos me escutando? Isto, agora ficou bom, hein? Sabe por que a irmã Maria está aqui? Ela quer mostrar para vocês que esta carreira compensa e que essa carreira não deve acabar no meio do caminho, que essa carreira deve acabar até o dia que o Senhor nos chamar. É isso que ela vem mostrar isso para a gente. Tanto quanto os mais velhos que nós estamos vendo lá no fundo. Se for crendo nesse evangelho que está por aí, esses irmãos já perderam o vigor, vai ficar rico agora para quê? Estão crendo nas promessas de Cristo, de que um dia nós vamos estar com Ele para todo sempre. Entende? E nesse caminho, irmãos, como qualquer labuta, se nós parássemos aqui para escutar o irmão Davi, ele ia contar, aí minha vida começou assim, eu era assim, e nós vamos ver isso aqui, né, irmão? Altos, baixos, curva, buraco, é a nossa vida. Mas isso não deve parar a gente. E a gente continua, é isso que o apóstolo Paulo quer falar para esse jovem. Há quase 2000 anos atrás foi dito isso, e agora está sendo dito de novo, porque nós estamos correndo e talvez caindo na mesma questão. Meus amados irmãos,
sem empolgação, sem ânimo, sem vigor. Eu sempre digo para a igreja de Sudminúcio, a gente acaba o culto e eles saem correndo, e eu digo, para orar? Eu acho que não. Para dormir, porque amanhã é dia pesado, né, para muita gente. Não, talvez não. Talvez é para ligar a televisão e ver o Fantástico. Ou qualquer outra coisa que achar interessante. É isso que eu quero dizer para vocês, meus amados. Fazia tempo que a gente não vinha, mas eu queria trazer isso para a gente. Nós temos uma vitória lá na frente, nós temos uma promessa de vitória. Nenhuma das suas promessas caiu por terra. Não é essa que vai cair, irmão Pedro. Amém? Suportar essa adversidade, nessa correria que nós temos, vai redundar em salvação, que foi preparada para nós antes dos tempos dos séculos. Versículo 9, ele fala de Deus, segundo o poder de Deus, terminando o versículo 8, que nos chamou e nos salvou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Sabe? Olha que maravilha que é isso. Isso vai redundar nisso, irmãos. Ele está falando de promessa da vida. E quando eu lembro da promessa da vida eterna, então vem vigor, vem ousadia, vem amor, vem moderação, vem fortaleza. Versículo 7. Por isso, meus amados irmãos, em Pereira Barreto, nós devemos conservar o que nós temos aprendido. Conservar. Os jovens, os medianos, os mais velhos, nós devemos conservar e ir guardando cada vez mais. Conservar, porque a nossa vitória não tarda. A nossa vitória está próxima, muito próxima, está às portas, irmão. As coisas têm acontecido rapidamente. Rapidamente. As coisas estão se cumprindo rapidamente. Por isso que o apóstolo Pedro disse, ela já não aconteceu, talvez Pedro dissesse isto. Senhor, não é que ele retarda a sua promessa, não é que ele esqueceu de vocês. É que ainda que alguns têm por tardia, alguns estão julgando que está demorando, que não compensa, que eu acho que vai parar. Não, é que Deus é longânimo, não querendo que alguns se percam. Esses alguns, amados, talvez sejam vocês que estão visitando a igreja. O Senhor Deus, mais uma vez, estende sua misericórdia de salvação. Talvez esses mais alguns sejam justamente os filhos que foram ensinados, que foram desde a escolinha, desde dentro de casa, e que precisam chegar também. Não é que o Senhor Deus está demorando, não, para cumprir a grande promessa que nós estamos aguardando, é que Ele é longânimo. Ele não quer que alguns que continuam ouvindo, mas ainda não estão dando importância, que continuem assim. Ele quer que cheguem ao arrependimento. Então ele termina, e é o nosso fim também, versículo 10. E que é manifesta agora, falando dessa salvação, a presença de Cristo em nossas vidas, que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo, eu também estou vivendo como você viveu. Mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Oh, coisa boa, irmãos.
Oh, coisa boa, que palavra para esse jovem, não sei como que ele estava, mas pense em você, por exemplo, que está servindo a Deus assim, senta, cruza as pernas, sabe? Talvez estejam assim. Não é o fim do mundo se tiver assim, parece que é normal. O apóstolo Paulo estava bem pior do que nós, preso no final da idade, mas ele faz esta confissão. Isto é a beleza do Evangelho, irmãos. Não me envergonho, viu, irmãos? Eu não desanimo, eu não vou parar, porque eu sei em quem tenho crido e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O conselho, eu imagino que serviu muito para Timóteo. E, pela graça de Deus, nós esperamos que sirva para nós também num tempo difícil. Provavelmente mais difícil do que o de Timóteo. Para nos fazer lembrar que a gente ainda não venceu. Ah, não, eu criei. Não, a gente não venceu nada ainda. Mas nós vamos vencer. Amém? Nós vamos vencer. Esta é a palavra que eu trouxe para vocês, amados irmãos. Que todos ficassem fiéis nela, na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus. Desfrutando dessa graça de Deus, da misericórdia de Deus, da paz de Deus todos os dias. Deus pudesse lhes abençoar. Em nome de Jesus. Amém.